Queridos, a paz do Senhor Jesus, de antemão quero pedir que vocês compartilhem esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, mesmo sabendo que hoje a internet dispõe de uma gama de conteúdos bíblicos, ensinamentos teológicos, profundos. Eu quero aqui apenas corroborar, com essa gama de estudo, de conteúdo bíblico na internet. Porque quem sabe você se identifique com esse humilde servo e enfim, a nossa intenção é propagar o reino de Deus, é edificar as vidas que têm sede da palavra, sede do conhecimento da palavra, sede de Deus. Então, meus queridos irmãos, o assunto hoje em pauta é: o que é a igreja? O que é o templo? Qual a importância destes dois elementos para Deus e para nós, Então, eu parto do princípio da semântica da palavra, igreja. Igreja vem do termo eclesia, original eclesia, que significa chamados para fora. Chamados para fora. Claro que o contexto aí o sentido aí é chamados para fora do mundo, Esse mesmo termo eclesia traz a ideia também de assembleia, ajuntamento. Então, desmistificando a questão de igreja, muita gente bate no peito e diz assim: eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja, nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Na verdade, nós somos a igreja, mas a igreja não é. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu só sou igreja quando eu estou junto com mais alguém, com os meus irmãos. Porque o próprio termo igreja significa ajuntamento, assembleia, congregação. Só somos igreja quando estamos juntos. Separados, somos membros. Então, portanto, não existe igreja de um membro. Para ser igreja, tem que haver mais de um. Tem que haver um ajuntamento. Outra coisa muito importante que me é perguntado constantemente é se o templo, onde a igreja, onde a congregação se reúne, tem alguma relevância espiritual. Tendo em vista que hoje muita gente tem pregado e ensinado que o templo ele não é importante, porque o templo do Espírito somos nós. De fato, o templo do Espírito somos nós, que está escrito na palavra de Deus. Deus está aonde o povo dele está, porém, a gente vê a importância do lugar desde os primórdios. Desde os primórdios, houve sempre um lugar onde o povo de Deus se reunia, onde a presença de Deus, por determinação divina, ela se manifestava. Sabemos da onisciência e onipresença de Deus, mas costumamos dizer: Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, pelo fato de ser Ele onisciente e onipresente, porém, Ele está em toda parte, em todos os lugares, mas só se manifesta em alguns, por algumas razões. E uma delas Ele só se manifesta onde Ele é procurado, buscado, onde Sua palavra é exposta dignamente, onde há sede e desejo por Sua presença, onde há oração, onde há clamor, onde há adoração ao Seu bendito nome, mediante os princípios estabelecidos previamente por Sua palavra. São nestes lugares que Ele se manifesta. Mas sempre foi importante para Deus essa questão. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, em Mateus capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou dali os cambistas que vendiam e compravam, revirando as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombas e etc. Versículo 13. Disse-lhe Jesus: está escrito:
a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vós, porém, a transformais em covios de salteadores. Você vê que em Mateus 21, 12 e 13, principalmente o versículo 13, que Jesus chama o templo casa de Deus. Então você é a casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Mas o lugar onde a igreja se reúne é também considerado casa de Deus. Tanto na velha aliança como na velha aliança como na nova aliança, a gente vê uma respeitabilidade pelo lugar. A gente percebe que depois que Jesus morre, é assunto aos céus, envia o Espírito Santo, os discípulos continuam se reunindo no templo. Por exemplo, Atos, capítulo de número 3, você vê que eles tinham horário para entrar, para orar no templo. Então, percebemos aqui nas palavras de Jesus e na atitude de Jesus o carinho, o respeito, a devoção, digamos assim, pelo templo, porque ele entendia que era ali onde a presença de Deus se manifestava, onde o povo deveria adorar, onde sacrifícios eram prestados a Deus, culto era prestado a Deus. Então, o lugar de culto a Deus é um lugar sagrado, é um lugar consagrado, é um lugar onde Deus tem se manifestado. Então, a gente respeita o templo, tendo a consciência que igreja é o povo. O templo é um lugar em que o povo, a igreja, se reúne, mas não deixa de ser um lugar consagrado, um lugar abençoado. Então, ambos são muito importantes para Deus. Claro que, em termos de comparação, a igreja, o povo, tem a primazia diante de Deus. Porque o Senhor não vai levar para os céus o tijolo, a telha, mas sim as almas que ali se encontram. Contudo, a nossa fala não tange a questão de sermos templistas, que são aqueles que adoram o templo. O templo não é para ser adorado, o templo é para ser reverenciado. Está escrito isso lá em Eclesiastes capítulo 5, diz da seguinte maneira: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele está falando do local, do templo. Inclina os teus ouvidos para ouvir, porque é melhor ouvir do que apresentar sacrifício de tolo. Porque Deus não se agrada de tais. Então, queridos irmãos, o que nós vemos hoje é um relativismo com relação ao templo, onde a igreja se reúne. Virou salão de festa, virou baile, virou salão de funk. Pessoas fazem atrocidades dizendo ser isso liberdade cristã, o culto a Deus, no lugar de oração. Veja que a Bíblia diz, que o próprio Jesus disse: a casa do meu pai, o templo, será chamado casa de oração. E hoje, infelizmente, por conta desse relativismo gospel, muitos têm feito do templo tantas e tantas outras coisas, palcos de politicagem, palco de namoro, de dança e de tantas outras atividades. Que Deus em Cristo possa ter misericórdia dos tais e que tenhamos a consciência. A igreja é o povo, nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas o lugar onde essa igreja, esse povo, que é morada do Espírito Santo, se reúne para orar, se reúne para louvar a Deus, é um lugar consagrado, abençoado por Deus, digno de todo respeito e reverência. Qualquer coisa você para esse vídeo, volte para os versículos os quais eu citei e vá lá, confira na Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe. É isso.